Olá, tudo bem com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo aqui ao canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito chata e uma coisa muito desagradável que com certeza você alguma vez já cruzou aí na sua vida. Nós vamos falar sobre os fanáticos religiosos, né? Sobre as características do fanático religioso e como que nós podemos, digamos assim, entender, né, como é que funciona a cabeça do fanático religioso, né? Então, o vídeo de hoje nós vamos listar, eu listei aqui 8 características de um fanático religioso e com certeza os fanáticos vão odiar esse vídeo e vão entrar me xingando como eles fazem em toda a página, né, em todo o perfil, na sua missão de salvação da humanidade, né? Então, vamos começar a ver aí os 8 pontos que distinguem os fanáticos religiosos. Então, o primeiro ponto que eu listei é que o fanático religioso ele é limitado intelectualmente, ou seja, ele não conhece nada fora do seu mundinho, né? Então, como uma pessoa limitada intelectualmente, por exemplo, ele acha que todas as religiões do mundo têm Jesus Cristo, que todo mundo é cristão, que só o discurso que enfia Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é aquilo, dentro do seu arcabouço cultural tão limitado. Então ele acha que, na verdade, fora desse seu mundinho limitado intelectualmente não existe nada, né? Então essa é a primeira característica do fanático religioso, ou seja, a limitação intelectual, né? Depois, a segunda característica do fanático religioso é que dentro do seu mundo limitado ele acha que só ele conhece a própria fé, né? Os outros não conhecem nada e os outros só não adotam as ideias dele porque não conhecem. Então o sujeito ele acha assim, que se você não pensa como ele é porque você não conhece, porque a ideia dele é tão maravilhosa, tão assim estupenda, que ninguém pode conhecer aquela ideia dele, aquela religião dele ou aquela doutrina dele sem adotá-la imediatamente, né? Então ele acha que na verdade as pessoas que não são da religião dele ou que não são partícipes da mesma linha de pensamento dele, de duas uma, ou elas não conhecem as maravilhas que ele conhece, ou elas são ímpias, são satânicas, são pessoas que merecem queimar eternamente lá no inferno. Então essa é a segunda característica. Então a primeira característica é a limitação intelectual, a segunda característica é as que dentro do seu mundinho ele acha que só ele conhece a própria fé e que os outros não aderiram às suas ideias porque não conhecem ou porque são muito ímpios e muito pecadores, né? Terceira característica, o fanático religioso ele é exibicionista. Todo fanático religioso ele quer ser admirado pela sua fé, pela sua piedade, pela sua devoção. Então, muito comumente, os fanáticos eles entram nos perfis das pessoas ou comentam vídeos com frases de efeito, do tipo: Jesus é o mestre, só há um mestre, Jesus. Ou fora da Bíblia não há salvação. E aí ele acha que as outras pessoas vão olhar e vão falar: nossa, puxa, como ele é devoto, que cristãozão da porra, que homem, que santo. Então ele acha isso, ele é exibicionista e ele quer que as pessoas admirem a sua devoção, a sua piedade, a sua santidade. Então essa é a terceira característica. Quarta característica, ele é monotemático, ou seja, todo fanático religioso é chato, ele fica o tempo todo falando de religião, em tudo ele enfia religião. Então você está lá falando sobre receita de, sei lá, de pamonha, e ele vai falar que o milho é um dom de Deus e que graças a Deus e a Jesus ele conheceu a salvação
e através daquele milho ele pode expor para as pessoas, e daquela pamonha ele pode expor o seu testemunho, o modo como ele foi salvo, o modo como as coisas aconteceram na vida dele e como elas podem acontecer na sua vida, mesmo através de uma coisa tão simples quanto uma pamonha. Aí você bota lá um vídeo falando, sei lá, sobre laço de cabelo. O cara entra falando que Jesus é isso, que, enfim. Eu estou falando aqui, eu estou usando Jesus como exemplo, porque no Brasil o que a gente mais conhece é fanático religioso cristão, né? Mas pode ser, troca Jesus aí por qualquer outro personagem religioso e você tem fanáticos religiosos das mais diversas religiões, né? Então, como quarta característica, é monotemático, ou seja, tudo ele arruma um jeitinho de falar de religião e de pregar para você. Seja entregando um panfletinho, seja entregando um livrinho, seja enfiando um assunto que não tem absolutamente nada a ver no meio da conversa, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quinta característica do fanático religioso é que ele é juiz do universo todo. Ou seja, ou você pensa como ele, ou você está condenado, né? Ou você age como ele acha que você tem que agir, ou você está no inferno. Você é um pecador, você é um satanista, né? Então, ele julga as pessoas sem conhecer. Então, por exemplo, ele julga você por um vídeo, ele julga você por um comentário, ele julga você através de um e-mail, ele vê você falando meia dúzia de palavras e já acha que sabe tudo da sua vida, né? E você, a vizinha, o vizinho de baixo, o vizinho de cima, a família dele, a mãe, o pai, todo mundo ele julga, né? Sem nunca ter assim uma postura de uma certa empatia, né? Ele não busca ter empatia com as pessoas, ele procura só julgar de acordo com os próprios critérios, e se as pessoas não agem de acordo com o que ele acha, logo ele já taca lá uma etiqueta na testa da pessoa, dizendo que a pessoa é uma louca, que a pessoa é uma satanista, que a pessoa está no inferno, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que é aquilo outro. Ou seja, ele é o juiz do universo, né? Sexta característica, ele é um repetidor de frases de efeito e de chavões. E por quê? Porque ele não estuda, né? Ele tem um universo intelectual extremamente limitado, então ele repete, né? Ele repete versículos, ele repete o que ele ouviu na igreja, ele repete o que um pastor que ele admira ou que um sacerdote que ele admira fala, né? Ele repete isso o tempo todo. Então ele é um repetidor, ele parece um gravador repetindo frases que ele acha que as pessoas vão impressionar-se com aquilo. Por quê? Porque ele é exibicionista, é a nossa característica 3, né? Exibicionista, ele gosta de ser admirado, e como ele não tem repertório cultural, ele repete, né? Ele não gosta de estudar, ele não é uma pessoa que lê, não é uma pessoa que tem um vasto cabedal acadêmico, cultural, enfim, mas ele repete bastante para que as pessoas o admirem, né? Sétima característica. A sétima característica do fanático religioso é que ele é invasivo, ou seja, ele entra em tudo quanto ele pode, e ele acha que entrando invasivamente ele vai revelar a verdade, né? Então ele entra fazendo um comentário idiota nos seus vídeos, ele entra fazendo um comentário idiota e não pedido no seu perfil, no Facebook ou em alguma outra rede social, ele joga lá uma frase de pregação, enfim, como uma mensagem, ele joga mensagens no celular das outras pessoas o tempo inteiro com mensagens de grandes revelações, né? Então ele é extremamente invasivo, ele gosta de dar opinião sobre aquilo que ele não foi perguntado, né? Então ele é um cara invasivo, ele é chato e invasivo, né? E por fim, claro que teriam muitas outras características aqui, mas eu listei apenas 8 para a gente ter uma noção geral. Por fim, a oitava característica é: ele odeia quem pensa diferente, né? E que, enfim, que acha que a vida é um pouco diferente do que ele acha que é. Então, como ele odeia as pessoas que pensam diferente, ele expõe as próprias ideias xingando quem pensa diferente, né? Então, ele não expõe ideias argumentando mesmo porque ele não tem argumentos. Então o que ele faz? Ele xinga as pessoas. Então, ele já começa o comentário
chamando de imbecil, chamando de perdido, dizendo que é idiota, dizendo que é cretino, dizendo isso, dizendo aquilo, aquilo outro. Ou seja, como ele não tem argumento e como ele odeia a ideia de que outras pessoas pensam diferente dele, então ele xinga, né? Como sei lá, um botequineiro, um sujeito que está lá brigando no bar. Então o fanático religioso, ele atua assim, xingando, desmerecendo as pessoas, né? E às vezes ele também processa, né? Processa, acusa os outros de intolerância religiosa, quando na verdade o intolerante é ele, né? Quando ele não aceita que alguém possa pensar diferente dele e que essa pessoa possa, de alguma forma, expor essas ideias de uma forma diferente das ideias dele. Então o que ele faz? Ele acusa a pessoa, ele tenta calar essa pessoa, ele tenta processar essa pessoa, ele tenta fazer pressão em cima dessa pessoa e ele tenta desqualificar essa pessoa na frente de todo mundo sem discutir argumentos, porque é claro, ele não tem argumentos. E olha que eu conheço muitos desses aí também fora aí do meio cristão. Eu conheço um monte de gente aí, por exemplo, dos budistas, que me odeiam, me odiavam e devem continuar me odiando, mas que não suportavam a ideia de que eu pudesse pensar diferente deles. Então, essa turma aí dos falsos tolerantes, né, dos que se dizem tolerantes, mas que na verdade não suportam a ideia de que alguém possa debater argumentos com ele, são assim, é bem antigo e são meus velhos conhecidos. Então, essa turma dos evangélicos, né, pentecostais, neopentecostais, eles não estão sozinhos nessa, digamos assim, nessa grande festa dos fanáticos religiosos e dos intolerantes, ok? Então, se você gostou do vídeo, se você se divertiu tanto quanto eu fazendo essa lista, né, e pensando assim em figuras realmente hilárias que eu já conheci, algumas delas que preenchem todos esses itens da lista, então deixa aí o seu joinha, siga o nosso canal, eu vou deixar na descrição os links para você adquirir as minhas mais recentes obras e até o nosso próximo vídeo. Tchau!